No capítulo de Gênesis 28, Deus não apenas renova suas promessas feitas a Abraão e a Isaque, ele também se mostra de forma pessoal e modificadora a Jacó, um homem em fuga, com o coração angustiado e repleto de dúvidas. Isaque abençoou seu filho Jacó e pediu para que ele não tomasse uma mulher cananeia como esposa e que fosse para a casa de seu avô Batuel e lá poderia escolher uma esposa. Isaque concedeu outra bênção a Jacó, que era a vinda de Deus, por ter prometido um povo numeroso, bem como uma enorme descendência, que foi a grande bênção de Abraão, e assim pudesse possuir a terra que vivia e a que Deus deu a ele. Aqui Deus é chamado de El Shaddai, que significa o Deus Todo-Poderoso. Então, Esaú, vendo a nova condição de seu irmão Jacó, também decidiu encontrar uma outra esposa dentre os familiares de seu avô. Talvez assim ele pudesse recuperar sua estima com seus pais, pois suas outras esposas não os agradaram. Isaque faleceu com 180 anos e Deus o usou a seu modo, pois foi nascido como filho da promessa. Ele poderia ter sido presunçoso, mas toda vez que apareceu na história de Deus, ele foi obediente, possuindo uma grande confiança no seu pai Abraão e em Deus. Ele possuía um amor dócil por sua mãe e esposa, e ele sabia orar. Então, Jacó deixou a cidade rumo a Harã. Ao passar a noite no deserto, ele fez uma cama rudimentar no chão com algumas pedras do local para repousar. Durante seu descanso lhe veio um sonho que foi dado por Deus. Nesse sonho Jacó viu uma grande escada que ligava o céu e a terra e apareciam os anjos de Deus como mensageiros. Uma comunicação entre o homem e Deus. Havia uma consciência da sabedoria de Deus que está acima de tudo. Também houve uma visão em três partes. Primeiramente tendo o entendimento do orador, que deixou claro que Deus era o mesmo que já havia visitado seu avô Abraão e seu pai Isaque. Depois o teor da promessa que permaneceu o mesmo, ao qual a terra que Jacó estava deitado lhe era dado como presente de Deus, tanto a ele como a toda a sua geração que se multiplicariam sem poder ser contada, e em todas as direções do mundo. E por fim a vontade de Deus nas interações das nações, que seriam benditas, contribuindo para o bem-estar, demonstrando a vida espiritual em Deus. Assim Jacó deveria conhecer a Deus intimamente, tendo estabilidade da presença de Deus ligada à sua felicidade. A mensagem e o sonho despertaram Jacó, o deixando ciente de que teve um encontro com Deus, ao qual estava preparado. Mas totalmente consciente de que algo incomum havia acontecido e que envolvia Deus, e o termo para esta percepção de Jacó foi a porta dos céus. Jacó teve ações significativas, tendo uma natureza solene nos ritos para comemorar a ocasião e a pedra foi colocada em pé, porque estaria convencido da integridade de seu encontro com Deus e ávido a testemunhar dessa fé. Por isso Jacó renomeou o lugar como Betel, que significa, a casa de Deus. A outra atuação de Jacó foi de fazer um compromisso com Deus, selado com um voto. Pois ele havia sido quebrantado, estando pronto para as promessas de forma voluntária pela lealdade em Deus, aceitando a Deus de forma pura e legítima. Um reconhecimento da soberania de Deus e para isso ele estava disposto a dar o dízimo para Deus. O dízimo do Antigo Testamento era dado através de frutos da terra, produtos agrícolas, gado, rebanho e não em dinheiro. Era dízimo para o sustento de pessoas que não tinham recebido territórios, nem herança, nem tinham trabalhado como as demais tribos, para pessoas que peregrinavam no deserto. Podiam ser também dízimos de comidas como os ofertados em festas e cultos a Deus. Os alimentos e animais dados como dízimo serviam também para sustentar viúvas, órfãos e estrangeiros. Não somos obrigados a dar o dízimo, mas algumas igrejas o adotam, através de porcentagem e outras apenas pedindo. Não há menção no Novo Testamento, mas é uma tradição. Devemos contribuir. Sim, claro. Pois se faz necessário para manter a casa de Deus, bem como manter trabalhos missionários, evangelistas e ajudar necessitados. Podemos contribuir financeiramente e materialmente para as obras de Deus, para as necessidades do reino, das pessoas, das igrejas, mas não é uma obrigação, é uma consciência de amor. O dízimo é também um ensinamento para não sermos avarentos, para nos fazer entender o compartilhamento, para não nos apegarmos ao material e sermos generosos. Na passagem bíblica de João 3,19, diz: Porque quem tiver bens no mundo, e ao ver o seu irmão necessitado, fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus?
não são apenas bens materiais, são válidos como dito anteriormente. Mas também as ações são importantes, como as ações espontâneas de ajudar o próximo, fazer o bem, ter gestos de amor, fraternidade, solidariedade que devem ser dadas como dízimos, sendo o dízimo dos gestos do amor. O maior dízimo para Deus é o amor, sendo a Ele ao próximo, e que faz parte dele da natureza de todo ser humano. Assim vemos no capítulo o importante direcionamento e a bênção de um pai a seu filho. Isaac mostra o caminho e abençoa seu filho Jacó, assim como seu pai Abraão fizera com ele. As relações entre pais e filhos nada mais são do que a amostra da nossa relação com Deus. Graças à obediência a seu pai, Jacó teve uma experiência maravilhosa com Deus, através de um sonho, em que pôde constatar a presença de Deus, ficando estarrecido e dizendo: de fato Deus está neste lugar e eu não sabia disso. Como não vemos Deus, e por falta de intimidade, não o sentimos, às vezes, achamos que Deus não está conosco, e nos sentimos solitários. Qual não? Mas Deus está aqui e agora. Ele sempre se mostra na jornada, nos desafios, nos acontecimentos da vida. Deus vive no meio de nós. Porque Ele não se restringe aos templos ou a lugares sagrados. E essa distância entre o céu e a terra, recorda que, por mais distante que Deus possa aparentar, Ele sempre está aqui. Também, com Jesus, o céu sempre está disponível para podermos nos relacionar com o Pai, Deus. Deus está na nossa jornada, mesmo quando não percebemos. Louvado seja Deus! Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras.